E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos de instâncias inferiores da Justiça que discutem a legalidade do decreto do presidente Lula que restringiu o acesso a armas de fogo. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que pretende obter do STF uma declaração de constitucionalidade da medida. Segundo o magistrado, o objetivo da decisão é frear uma flexibilização das normas de acesso a armas e munição no Brasil. Mas com você, Cláudio Dantas. Sua análise, Dantas, sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Olha, eu acho que o Supremo está agindo de forma rápida, alinhada com os interesses do Palácio do Planalto. Não está claro isso. Assim, não há nenhuma conversa conhecida, encontro de ministro com o presidente, mas nós temos visto decisões que interessam diretamente ao governo. Essa é uma decisão que atende a um desejo, a uma promessa de campanha do próprio Lula. Tivemos recentemente a decisão que simplesmente lançou o país numa insegurança jurídica na questão tributária, né, quando acabou com a coisa julgada, com o entendimento da coisa julgada. O próprio ministro Fux disse que foi o maior abuso, né, já perpetrado em relação à segurança jurídica, e tudo isso acontece, né, a questão do CARF que nós estamos vendo aí também, a PGFN entrando em acordo com a OAB para poder driblar o Congresso Nacional na discussão sobre o voto de Minerva lá no CARF, que é o Conselho de Recursos Administrativos da Receita. Por quê? Porque tudo isso envolve arrecadação. Então, o governo está com uma sanha arrecadatória para poder bancar as suas promessas sem mexer na administração, quer dizer, sem promover uma reforma administrativa, sem enxugar a máquina, quer simplesmente aumentar os seus gastos e tentar passar aí a limpar os bolsos dos empresários brasileiros de uma forma rápida e sem discussão, sem debate, como deveria acontecer. Então, o que me chama mais a atenção não é nem a decisão do Gilmar em si. O Gilmar já tomou decisões monocráticas em outras situações muito mais complexas, e aí a gente precisa trazer para o debate novamente aí o Senado, né, que precisa atuar em relação a esse poder monocrático dos ministros para assuntos mais delicados, especialmente quando eles interferem em políticas públicas, em algo que foi aprovado pelo próprio Congresso. Mas o que se vê é isso, é um alinhamento bastante presente entre decisões recentes do Judiciário, especialmente do Supremo, e interesses, né, a pauta do atual governo. Diga, Zé. Eu tenho dificuldade aí em lidar, em alinhar esse trem com governo, oposição. Eu não acho que esse tem que ser um assunto de governo, mas de país, do Congresso Nacional. A Constituição garante o direito de defesa e ninguém se defende com as unhas como gato, né? Se defende com armas também. Então, eu acho que esse é um assunto que é abrigado pela Constituição. Quero dizer, Dantas, que essa não é uma posição isolada de Gilmar Mendes. O Supremo tende a apoiar essa linha, ou seja, considerar válido o decreto do presidente Lula, que cancelou os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e esses decretos dele davam a possibilidade de compra dos clubes, né? Hoje o ministro da Justiça, Dino, fez um discurso forte, mostrando que o governo vai até recrudescer, pode chegar ao ridículo de comprar as armas, recomprar as armas, proibir. Essa é a linha. Essa é a linha do ministro da Justiça, né? Em contrapartida, eu quero dizer o seguinte: o assunto não morreu. O Congresso tem que reagir. Ontem eu conversava com o deputado Eduardo Bolsonaro, né, do PL de São Paulo, e ele me dizia o seguinte, que há uma prioridade e uma defesa intransigente de alguns partidos e deputados de exigir a votação no plenário de decretos legislativos que cancelam os decretos do presidente Lula, ou seja, ficam valendo os decretos do presidente Jair Bolsonaro, né? E ele mostra uma série de irregularidades e dificuldades. Entre elas, uma que eu não sabia, é de que
Os decretos de Lula inviabilizam as empresas montadoras de veículos blindados. Elas caem na ilegalidade. Fiscalizadas pelo Exército, agora sem o decreto do presidente Bolsonaro, não há como fiscalizar, ou seja, as empresas que fazem blindagem terão que ser fechadas, né? Caem na ilegalidade, para você ter uma ideia da ignorância desse decreto. Eu sei que é uma disputa difícil, porque o Supremo está nessa tendência mesmo, né? E o governo atual nessa pegada, mas eu não acho que isso tenha que ser do governo, não. Acho que o Congresso tinha que sentar e discutir e decidir sobre esse assunto. O povo, através de um plebiscito lá no Estatuto do Desarmamento, já mostrou que é contra qualquer lei de cerceamento do direito de defesa garantido na Constituição. E isso não devia ser discutido através de decreto, tinha que ser através de votação do Congresso Nacional.